Meu querido e minha querida aluna, é uma alegria imensa estar aqui mais uma vez para mais uma aula. A saudade está grande, não é? Os dias parecem passar bem devagar. Saiba que mesmo assim você continua em meus pensamentos. Mas vamos continuar com nossa aula e que tem como tema hoje Governo do Município e Cidadania. O objetivo de nossa aula é reconhecer a importância da participação das mulheres na vida política. Mas vamos fazer a correção do caderno de atividades, as páginas 22 e 23. Vamos lá? Governo do Município, Cidadania, o governo dos municípios. Então vejamos a questão de número 1. Com o caderno de atividade em mãos, você se lembra das principais funções dos poderes legislativo e executivo? Leia o texto abaixo para recordar e depois complete o quadro. Vamos lá? O Poder Legislativo Municipal é formado pelos vereadores que trabalham na Câmara dos Vereadores e são responsáveis por criar as leis do município e fiscalizar se os serviços públicos oferecidos estão adequados às necessidades de seus moradores, entre outras funções. Cada município tem uma quantidade de vereadores, que varia conforme o número de habitantes e as leis do município. Por acaso, você sabe quantos vereadores tem no nosso município? Nosso município comporta mais ou menos de 12, 13 a 15 vereadores. Então, o Poder Executivo Municipal ele é exercido pelo prefeito e vice-prefeito, auxiliados pelos secretários municipais, escolhidos pelo prefeito e responsáveis pelos serviços públicos. O Poder Executivo é responsável por aplicar as leis, ou seja, ele executa o que é decidido pelo Poder Legislativo. O prefeito também pode propor a criação de leis, mas elas precisam ser aprovadas pelos vereadores. Então, vejamos o quadro abaixo. Na esquerda, nós temos os poderes legislativo e o poder executivo. O poder legislativo ele é representado por... Vamos completar aí o espaço. Você colocou o que na sua resposta? Vamos corrigir? Então, o poder legislativo é representado pelos vereadores. E quais suas funções principais? Eles têm a função de criar as leis do município e fiscalizar se os serviços públicos oferecidos estão adequados às necessidades de seus moradores. Vejamos agora o poder executivo. O prefeito e o vice-prefeito, né? Ele representa o poder executivo. E quais as funções principais do prefeito e do vice-prefeito? Eles têm a função de aplicar as leis, ou seja, executar o que é decidido pelo poder legislativo. Você fez assim? Muito bem. Agora vejamos a questão número 2 da página 23. Observe as fotografias a seguir. Elas mostram uma praça pública e um córrego localizados em municípios brasileiros. A primeira fotografia é Praça Luiz de Palma, no município de São Paulo, uma foto tirada em 2017. E a outra fotografia, Córrego Mulungu, no município de Juazeiro, aqui na Bahia, em 2016. Que problemas você observa na fotografia 1? Então, nós estamos vendo aí duas paisagens que não estão sendo cuidadas pelos seus moradores, não é? Porque eles estão jogando lixo, entulho nesses lugares que deveriam estar sendo cuidados. Então, que problemas você observa na foto 1? Mato alto e acúmulo de lixo, não é mesmo? E na foto de número 2, essa é a pergunta da letra B. Acúmulo de lixo e entulho também nessa fotografia aí, né? Então, veja como as pessoas estão tratando os seus ambientes, né? São lugares que deveriam ser cuidados pelos moradores e não está ocorrendo isso.
A letra C. Quem são os responsáveis pela má conservação da praça e do córrego? Então, a manutenção e a conservação da praça e do córrego são responsabilidade da prefeitura. Mas a população, ela precisa contribuir, por exemplo, dando o destino correto ao lixo. Você concorda? Lembra daquela atividade que vocês fizeram? Ela trata exatamente deste assunto, né? O que nós fazemos com o nosso lixo? Nós devemos cuidar da maneira correta, para que isso que está ocorrendo aqui não aconteça nos lugares onde nós moramos, porque está errado. A prefeitura tem que cumprir com a sua obrigação de conservar, né, manter esses lugares limpos, mas as pessoas também não podem, né, jogar lixo nesses lugares. Elas precisam contribuir para manter esses lugares limpos. Vejamos agora a página 63 do nosso livro, As Mulheres e o Governo. Então, vejamos. Você sabia que antigamente as mulheres não podiam votar nem se candidatar a um cargo público? Os homens, eles já votavam desde o Brasil colonial. Mesmo havendo restrições, os homens podiam votar, já as mulheres não. Essa participação das mulheres na política vem sendo conquistada aos poucos e com muita luta. No Brasil, o direito ao voto, por exemplo, foi obtido somente em 1932, mas apenas as mulheres casadas, com autorização do marido, ou viúvas e solteiras que tivessem renda própria podiam votar. Veja aí ao lado uma fotografia onde mostra a posse de Luísa Alzira Soriano, a primeira prefeita do Brasil, eleita em 1929 para governar o município de Lages, no Rio Grande do Norte. Então, veja que ela era a única mulher na fotografia e ao seu redor, né, aparecem os secretários municipais. Então, ela era a única mulher. Então, embora a eleição da primeira prefeita no Brasil tenha ocorrido em 1929, a primeira mulher eleita de uma capital de estado só ocorreu em 1985, com a vitória de Maria Fontinelli em Fortaleza, também aqui na região Nordeste. Foi por isso que eu coloquei o mapa do Brasil e a região destacada aí, com a região Nordeste, tendo alguns estados, né, tendo privilégio, na verdade era um privilégio ter mulheres exercendo funções políticas, não é mesmo? Veja bem, então a presença da mulher nos cargos de administração pública é importante para quê? Para promover a igualdade entre homens e mulheres e trazer mais atenção às necessidades, né, do sexo feminino em diversos setores. Mas quais são essas necessidades? Isso ainda não é uma realidade no nosso país. Então, vejamos. Vamos ler abaixo o texto de uma notícia sobre as eleições municipais de 2016. Então, leiamos aí no quadro Mulheres, maioria da população, minoria na política. No primeiro turno, realizado no dia 2 de outubro, 5.509 municípios decidiram quem vai comandar as prefeituras nos próximos 4 anos. Desse total, apenas 639 cidades terão mulheres no comando. Quando a apuração do segundo turno foi encerrada, o resultado não trouxe avanços para o universo feminino. Das localidades que foram às urnas 2 vezes para escolher o prefeito, apenas uma foi eleita. Então, no primeiro turno, 639 cidades
tiveram mulheres no comando. E no segundo turno, quando muitos outros municípios tornaram a eleger seus prefeitos, apenas uma mulher foi eleita, que foi Raquel Lira, que venceu a eleição para a prefeitura de Caruaru, também na região Nordeste, né? No estado de Pernambuco. Então, olha só, a região Nordeste aí, bastante em destaque, quando no município de Lages, no Rio Grande do Norte, teve a primeira mulher, né, eleita em 1929. Depois, em 1985, houve no Ceará a primeira prefeita de uma capital eleita, né, que foi Maria Luísa Fontinelli. E depois, no município de Caruaru, já em 2016, houve também, com destaque aí para a região Nordeste, o município de Caruaru teve também Raquel Lira, como venceu a eleição para a prefeitura desse município. Então, vejamos aí essas duas questões oralmente. Vamos responder essas perguntas. Quantos municípios elegeram mulheres como prefeitas em 2016? Em sua opinião, o resultado dessas eleições mostrou uma participação grande ou pequena das mulheres no cargo de prefeita? Explique. Então, nós sabemos que foram 640 municípios no total, né? No primeiro turno foi 639, no segundo turno mais uma, né? E aí totalizando um total de 640 municípios em 2016 no Brasil. E, em relação à segunda pergunta, o resultado dessas eleições mostrou uma participação grande? É claro que ainda é muito pequena, pois dos 5.570 municípios do Brasil, apenas 640 passaram a ser administrados por mulheres em 2017. Então, ainda há muito o que se conquistar, né? Segunda questão. As mulheres conquistaram espaço na vida política do Brasil? Explique. Olha a pergunta. As mulheres conquistaram? Sim, houve um aumento na participação das mulheres na política, conquistado com o passar dos anos, né? O direito ao voto, a candidatura, como nós vimos aí. Então, foi grande o avanço dessas mulheres, né, nessa nova vida pública, né? Pois nós sabemos que o poder sobre as decisões públicas não pode ser apenas dos homens, né? Tem que ser também, a mulher tem que participar ativamente dessas questões, porque tem muitas situações que a mulher ela sofre e tendo uma mulher no governo, poderia ser bem melhor, né? Os interesses seriam vistos e reconhecidos de uma maneira mais efetiva, né? Quando nós temos a falta de uma equiparação dos salários, né? Tem mulheres que exercem a mesma função dos homens, mas recebem bem menos do que ele, por exemplo. O fim do preconceito no ambiente de trabalho, né? Outra coisa também é lutar pela segurança das meninas e das mulheres, promover mudanças no comportamento e na divisão igualitária, né, dos trabalhos domésticos, porque os homens trabalham, as mulheres também trabalham, mas quando chegam em casa, só as mulheres que fazem, a maioria, né, ainda fazem os trabalhos domésticos. Então, isso são coisas que precisam ser mudadas. E tendo uma mulher no poder, ela poderia promover, né, essas mudanças, né, com um maior número de mulheres no comando, né, no comando do nosso país. Então, em sua opinião, é importante que as mulheres participem mais da vida política dos municípios, dos estados e do país? Por quê?
Então, é como eu acabei de falar, é importantíssimo que as mulheres participem mais da vida política do nosso país, não é isso? Por causa de tantas as questões que nós acabamos de citar aqui agora, como a melhoria, né, nas condições de vida das mulheres em muitos aspectos que ainda deixam muito a desejar. Vejamos agora a primeira presidenta do Brasil, né? Em 31 de outubro de 2010, aos 63 anos, Dilma Rousseff foi então eleita presidenta da República. Ela foi a primeira mulher a presidir o Brasil com quase 56 milhões de votos. Então, foi uma conquista a mais na vida da mulher brasileira nas últimas décadas, né? Nos últimos anos, quando nós tivemos aí eleita a primeira mulher presidenta do nosso país, né, no comando, e com certeza facilitou, melhorou muito em muitas questões a vida das mulheres no Brasil. Impostos e taxas, página 64 do nosso livro, vamos lá. Mais um assunto importantíssimo que tem tudo a ver, né, com o comando, né, dos prefeitos e vereadores de um município e na qual a população, né, a sociedade está inserida. Então, vejamos. Nós sabemos que os governantes, como os prefeitos dos municípios, os governos do Estado e o presidente da República, eles são responsáveis por diversos serviços públicos. Mas, afinal, quem paga por esses serviços? Você sabe? Somos nós, a população, a sociedade, o povo. Somos nós quem pagamos tudo isso todos esses serviços realizados no município, que deve servir, né, para o bem-estar da população, né, e por isso devem ser garantidos pelos governantes. Não é mesmo? Através de que nós pagamos por esses serviços? Então, esses serviços todos são pagos através dos impostos arrecadados. Quais são esses impostos? Um deles é o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Outro é o Imposto Territorial Rural, o ITR. Esses impostos são cobrados de pessoas e empresas que possuem alguma propriedade, seja casa, terreno, galpão, no espaço urbano e no espaço rural também, no município, respectivamente. Além dos impostos, os habitantes do município pagam taxas pelo uso da água encanada, energia elétrica, telefone e transporte público. Mas será que todos os moradores são atendidos pelos serviços públicos do município? Então, é uma pergunta que eu faço agora a vocês. Será que todos têm acesso à água, por exemplo? Será que todos têm acesso à energia elétrica? Será que todos os nossas necessidades estão sendo atendidas? Então, são perguntas que eu deixo para que vocês possam refletir, né, para saber se esses serviços eles são realizados pelos nossos governantes. Como nós estamos vendo aqui na fotografia ao lado, nós estamos percebendo que há uma deficiência muito grande desses serviços serem entregues à população de uma maneira mais efetiva. Concorda? Veja bem aí, a população indo às ruas fazendo uma reivindicação por água. Então, água é um direito, não uma mercadoria, é o que eles dizem na faixa. Então, pelo que nós percebemos, nós estamos vendo aí que há uma deficiência, né, de serviços que não são prestados de uma maneira eficaz, onde as pessoas precisam ter esses acessos e acabam não tendo, né? Então, eu gostaria que vocês refletissem
muito sobre essas questões e para vocês continuarem refletindo, eu vou passar aqui a agenda para vocês fazerem as atividades das páginas 64 e 65 do livro. E finalizando a nossa aula de hoje, eu desejo a você uma boa semana, bons estudos, até a próxima. Tchau!